Olá e bem-vindos de volta ao Comando Naval. Alerta vermelho na região do Ártico. Senhoras e senhores, no dia 12 de janeiro do ano de 2026, a agência de notícias AP News acaba de transmitir uma informação impactante, capaz de abalar a estrutura de segurança de todo o bloco da OTAN. O Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, conhecido pela sigla em inglês DDIS, acaba de publicar oficialmente seu relatório anual de avaliação de riscos, no qual, pela primeira vez, emite advertências graves sem precedentes sobre uma mudança no compromisso de defesa dos Estados Unidos em relação à Groenlândia e à região do Ártico. Este relatório é lançado justamente em meio a uma escalada de tensão geopolítica na zona polar, atingindo os níveis mais altos desde o fim da Guerra Fria. Segundo fontes da AP News e Defense News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de reafirmar seu interesse especial no controle da Groenlândia por razões de segurança nacional, com o objetivo de contrabalançar a forte ascensão da Rússia e da China nesta região. No entanto, o que mais preocupa os observadores militares é a reação da Dinamarca. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, teve que elevar a voz para alertar que qualquer ação militar unilateral dirigida à Groenlândia poderia levar ao colapso da Aliança Militar do Atlântico Norte. O general Alexus Grynkewicz, comandante das forças da OTAN na Europa, também acaba de confirmar que os quebra-gelos e navios de pesquisa da China estão operando com frequência cada vez maior no Ártico, com fins militares claros, em coordenação com a frota do norte da Rússia. O Ártico se tornará o próximo campo de batalha das grandes potências? Qual será o destino da Groenlândia diante da pressão de Washington, Moscou e Pequim? Acompanhe-nos para analisar isso em profundidade agora mesmo. Para compreender a magnitude do alerta emitido pelo Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, devemos analisar a realidade técnica no terreno, ou melhor dizendo, no gelo. O Ártico já não é simplesmente uma zona de pesquisa climática, mas o teatro de operações de uma nova Guerra Fria naval, onde o equilíbrio de poder inclina-se perigosamente para um único lado. Comecemos analisando a capacidade da Rússia, o ator dominante nesta região. A Frota do Norte, com sede em Severomorsk, na Península de Kola, não é apenas a frota mais poderosa da Marinha Russa, mas possui a chave mestra para controlar a rota marítima do norte. Segundo os dados mais recentes da Naval News e Rosatomflot, atualizados em janeiro de 2026, a Rússia completou a implantação operacional de seus quebra-gelos nucleares, do projeto 22.220. Estes gigantes de aço, conhecidos como a classe Arktika, são verdadeiras bestas da engenharia. Com um deslocamento de 33 mil toneladas e um comprimento de 173 metros, navios como o Arktika, o Sibir e o Ural são os maiores e mais potentes quebra-gelos já construídos. Estão equipados com 2 reatores nucleares, RTM-200, que geram 175 megawatts de potência térmica, o que lhes permite quebrar camadas de gelo de até 3 metros de espessura a uma velocidade constante. O mais alarmante para a OTAN é que estes navios não apenas escoltam navios comerciais. Eles têm a capacidade de abrir caminho para navios de guerra e submarinos estratégicos através da calota polar, garantindo à Rússia uma mobilidade durante todo o ano que nenhuma outra nação possui. Além de sua frota de superfície, a Frota do Norte reforçou seu bastião submarino com a entrada em serviço dos novos submarinos da classe Yasen-M. Estes submarinos de ataque de propulsão nuclear são extremamente silenciosos e estão armados com mísseis de cruzeiro hipersônicos Zircon, capazes de atingir velocidades superiores a Mach 9. O relatório da inteligência dinamarquesa sublinha que a base aérea de Nagurskoye, situada no arquipélago da Terra de Francisco José, tornou-se uma base operacional avançada capaz de alojar caças, interceptadores e bombardeiros estratégicos, estendendo o guarda-chuva de negação de área da Rússia até a própria borda do espaço aéreo da Groenlândia. Por outro lado, a situação dos Estados Unidos e da OTAN no Ártico é de uma vulnerabilidade preocupante.
o que os especialistas chamam de lacuna do quebra-gelo, enquanto a Rússia opera uma frota de mais de 40 quebra-gelos, muitos deles nucleares e armados. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, ou US Coast Guard, encontra-se em uma situação crítica. Atualmente, os Estados Unidos contam apenas com 2 quebra-gelos polares operacionais para defender seus interesses no Ártico e na Antártida. O mais pesado deles, o USCGC Polar Star, é um navio veterano comissionado no ano de 1976. Com mais de 50 anos de serviço, o Polar Star sofre frequentes avarias mecânicas e carece da tecnologia moderna necessária para a guerra eletrônica ou a vigilância de alta tecnologia. Embora desloque 13 mil toneladas e possa quebrar gelo de até 6 metros através da técnica de Ariete, sua idade o torna um ativo frágil em um conflito prolongado. O programa para substituir estes navios, conhecido como Polar Security Cutter, sofreu atrasos crônicos. Segundo os últimos relatórios do Congresso dos Estados Unidos e Defense News de janeiro de 2026, o primeiro quebra-gelo desta nova classe não entrará em serviço até o ano de 2030, deixando Washington com uma janela de vulnerabilidade de 4 anos frente à moderna frota russa. Esta fraqueza estrutural é a razão principal pela qual o Pentágono está reavaliando sua postura defensiva e olhando para a Groenlândia como um porta-aviões insubmersível essencial para fechar a lacuna no Atlântico Norte. Neste tabuleiro de xadrez também entrou um terceiro jogador, a China. Embora Pequim se autodenomine um estado quase ártico, sua presença é muito real e tangível. O quebra-gelo de pesquisa Xuelong-2 é a ponta de lança da ambição polar chinesa. Diferente dos modelos antigos comprados da Ucrânia, o Xuelong-2 é o primeiro quebra-gelo construído integralmente na China, equipado com tecnologia de propulsão azimutal, que lhe permite girar 360 graus e quebrar gelo em marcha a ré. Os relatórios da AP News indicam que o Xuelong-2 tem realizado expedições científicas que coincidem suspeitosamente com as rotas dos cabos submarinos de fibra óptica da OTAN no Mar da Noruega. A capacidade da China de operar nestas águas, frequentemente em coordenação com a Marinha Russa, adiciona uma camada de complexidade que as defesas da Dinamarca e dos Estados Unidos não haviam previsto há uma década. Para combater isso, os Estados Unidos dependem, em grande medida, da Pituffik Space Base, anteriormente conhecida como Thule Air Base, localizada no noroeste da Groenlândia. Esta instalação é o posto militar mais setentrional dos Estados Unidos e abriga o sistema de radar de alerta precoce de mísseis balísticos mais avançado do mundo. No entanto, como aponta o relatório do DDIS, a base foi projetada para detectar ameaças vindas do espaço, não para se defender de uma incursão naval híbrida ou de sabotagens submarinas em suas proximidades. A falta de um porto de águas profundas na Groenlândia, capaz de reabastecer os destroyers da classe Arleigh Burke da US Navy, limita severamente a capacidade de resposta rápida dos Estados Unidos na região. A disparidade é clara. A Rússia possui o domínio do Mar Gelado, com uma frota nuclear capaz de operar indefinidamente sem reabastecer. A China possui a frota de pesquisa dual civil-militar mais moderna e de rápido crescimento. Enquanto isso, a OTAN depende de bases estáticas em terra como Pituffik e de uma frota de quebra-gelos aliada, que ainda está em fase de construção ou modernização. Esta assimetria de capacidades é o pano de fundo técnico que explica por que o relatório de inteligência dinamarquês é tão alarmante. Não se trata apenas de política, trata-se de física e aço. Se os Estados Unidos decidirem unilateralmente militarizar a Groenlândia para compensar sua falta de navios, como sugere o relatório, isso poderia desencadear uma resposta cinética imediata por parte de Moscou, transformando o gelo branco do Ártico em uma zona de conflito quente. Na parte seguinte, detalharemos a cronologia exata dos movimentos que levaram a esta situação limite e como os satélites detectaram preparativos incomuns nas bases russas do Ártico nas últimas 48 horas.
Para entender a gravidade da advertência lançada pela inteligência dinamarquesa, devemos rebobinar o relógio e analisar minuto a minuto o que tem acontecido nas águas geladas do Círculo Polar Ártico durante as últimas 48 horas. O que começou como uma assinatura de radar rotineira transformou-se rapidamente em um dos confrontos navais mais tensos da década. A cronologia da crise começa exatamente às 04 horas e 30 minutos da madrugada de 11 de janeiro de 2026. Nesse momento, os satélites de vigilância do Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos detectaram uma atividade térmica incomum na base naval de Severomorsk, o quartel-general da Frota do Norte da Rússia. As imagens de satélite de abertura sintética, capazes de ver através da escuridão do inverno polar e da densa camada de nuvens, mostraram que o cruzador de batalha de propulsão nuclear Admiral Nakhimov, que recentemente havia completado sua modernização, estava ligando seus reatores. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, foi detectada a saída do quebra-gelo nuclear Ural e de 2 submarinos de ataque da classe Yasen-M, o Kazan e o Novosibirsk. Normalmente, um desdobramento deste tipo indicaria um exercício de patrulha em direção ao Atlântico Norte através da Lacuna Guyuk, a passagem estratégica entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido. No entanto, às 10 horas e 15 minutos da manhã, a flotilha russa realizou uma manobra que desconcertou os analistas da OTAN no Centro de Operações Aéreas, combinadas de Ueden, Alemanha. Em vez de dirigir-se ao sul, em direção ao Mar da Noruega, a formação russa virou bruscamente para o noroeste, adentrando diretamente na camada de gelo profundo do Oceano Ártico, em um rumo de interceptação calculado em direção à zona econômica exclusiva da Groenlândia. A situação escalou drasticamente às 14 horas do mesmo dia. Uma aeronave de patrulha marítima P-8A, Poseidon, da Real Força Aérea Norueguesa, que rastreava a formação através de sonoboias, informou sobre um novo sinal de contato. Nas coordenadas 82 graus norte, bem na borda da plataforma continental, a flotilha russa reuniu-se com o navio de pesquisa chinês Xuelong-2. O que as câmeras do P-8A Poseidon captaram não foi um encontro científico. As imagens, que depois foram compartilhadas com o Pentágono, mostravam o quebra-gelo russo Ural abrindo um canal no gelo de 2 metros de espessura, permitindo que o navio chinês e o cruzador de batalha Admiral Nakhimov navegassem em formação de combate fechada. Esta é a primeira prova visual confirmada de uma operação conjunta de quebra-gelo e escolta entre Rússia e China em águas tão setentrionais. Em 12 de janeiro, a atenção transferiu-se das telas de radar para a diplomacia de alto nível. Às 08 horas da manhã, o Comando Conjunto do Ártico da Dinamarca detectou que a formação russo-chinesa havia cruzado a linha invisível que delimita a zona de interesse econômico da Groenlândia. Embora tecnicamente se encontrassem em águas internacionais, sua proximidade com as reservas de terras raras de Kvanefjeld, no sul da Groenlândia, acendeu todos os alarmes em Copenhague. A fragata da Marinha Real dinamarquesa, a HDMS Triton, que se encontrava em uma missão de vigilância pesqueira de rotina, recebeu ordens imediatas de interceptar e identificar visualmente a flotilha. O comandante da Triton transmitiu por rádio nos canais internacionais de emergência, solicitando aos navios estrangeiros que declarassem suas intenções. A resposta, recebida às 10 horas e 30 minutos, foi um silêncio de rádio total por parte dos navios chineses, seguido de uma transmissão em russo do admiral Nakhimov, advertindo o navio dinamarquês para manter uma distância de segurança de 20 milhas náuticas devido a exercícios de teste de sistemas de propulsão. Esta declaração foi interpretada imediatamente pelos analistas navais como uma velada ameaça, dado que o Nakhimov está armado com mísseis hipersônicos Zircon, capazes de atingir alvos a 1000 quilômetros de distância em questão de minutos. Enquanto isso ocorria no mar, em Washington, D.C., a resposta começava a tomar forma. Às 12 horas do meio-dia, hora do leste, o Pentágono elevou o nível de alerta da base espacial Pituffik, no norte da Groenlândia.
Fontes da Defense News confirmam que o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido como NORAD, ordenou a decolagem imediata de 4 caças furtivos F-35A, da base da Força Aérea Eielson, no Alasca. Estes caças, apoiados por aviões-tanque KC-135 Stratotanker, realizaram um voo transpolar de longa duração. Às 16 horas e 45 minutos, os F-35A americanos realizaram um sobrevoo em baixa altitude sobre a formação naval russo-chinesa. O objetivo era claro: demonstrar que, apesar da falta de quebra-gelos de superfície, os Estados Unidos mantêm a superioridade aérea absoluta sobre o teto do mundo. No entanto, a manobra aérea revelou um detalhe técnico inquietante. Os sensores de guerra eletrônica dos F-35A detectaram que o navio chinês Zhuelong-2 não estava realizando pesquisas climáticas. Estava emitindo potentes sinais de sonar ativo de baixa frequência, uma tática utilizada especificamente para mapear o fundo do mar em busca de rotas de navegação para submarinos estratégicos e para localizar cabos submarinos de fibra óptica. Esta revelação, confirmada a apenas 6 horas pelo relatório de inteligência dinamarquês, muda completamente o cenário. Já não se trata apenas de uma provocação de superfície, é uma operação de inteligência submarina em tempo real. Suspeita-se que os submarinos russos da classe Yasen-M, que desapareceram dos sonares da OTAN pouco depois de sair de Severomorsk, estejam utilizando o ruído gerado pelo quebra-gelo e pelo cruzador de batalha como cobertura acústica para penetrar as defesas anti-submarino no Atlântico Norte. Atualmente, às 11 horas da manhã de 13 de janeiro de 2026, a situação é de um impasse tático extremamente volátil. A flotilha russo-chinesa parou seus motores a cerca de 100 milhas náuticas da costa nordeste da Groenlândia, em uma zona de águas internacionais. A fragata dinamarquesa Triton mantém-se à espera, superada em armamento e tonelagem, atuando como o único olho vigilante da OTAN na superfície. Enquanto isso, informa-se que o destroyer americano USS Michael Murphy, um navio da classe Arleigh Burke, foi desviado de suas operações no Mar do Norte e navega a toda velocidade em direção à zona. No entanto, sem capacidade para quebrar gelo, o destroyer americano não poderá aproximar-se dos navios intrusos se estes decidirem retirar-se mais para o interior da banquisa polar. Este é o momento crítico que o relatório dinamarquês temia. Os Estados Unidos encontram-se diante de um dilema físico. Têm o poder de fogo aéreo para destruir a flotilha, mas carecem dos meios navais para empurrá-los fisicamente para fora da zona, sem escalar o conflito para uma guerra aberta. Rússia e China, conscientes desta limitação, estão utilizando o gelo como um escudo tático, desafiando a soberania da Groenlândia e colocando à prova a coesão da Aliança Atlântica. Nas últimas horas, comunicações interceptadas sugerem que helicópteros K-27 Helix decolaram do convés do Nakhimov, realizando voos pairados sobre áreas onde se sabe que existem depósitos minerais críticos. Se for confirmado que implantaram boias de sonar ou equipamentos no gelo, estaríamos diante de uma violação direta da soberania econômica que a Dinamarca e a União Europeia não poderiam ignorar. A noite polar cobre agora a zona de operações, mas os olhos eletrônicos de ambos os lados estão completamente abertos. O menor erro de cálculo, uma manobra agressiva de mais de um piloto ou um mal-entendido nas comunicações por rádio poderia transformar este deserto gelado na frente mais quente do planeta. Na sessão seguinte, analisaremos quais opções reais os Estados Unidos e a OTAN têm para responder a esta nova estratégia híbrida sem desencadear a Terceira Guerra Mundial e o que dizem os especialistas dos think tanks sobre o futuro da Groenlândia. Além das manobras táticas dos destroyers e dos sobrevoos dos caças, o que estamos presenciando no Ártico é uma mudança tectônica na geopolítica global. Para compreender verdadeiramente as implicações do relatório da inteligência dinamarquesa e a presença da flotilha russo-chinesa frente à Groenlândia, devemos recorrer
as análises dos principais centros de pensamento estratégico do mundo. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, conhecido pela sigla CSIS, com sede em Washington, este incidente marca o fim definitivo do excepcionalismo ártico. Durante décadas, a região polar foi considerada uma zona de baixa tensão, isolada dos conflitos globais. No entanto, os especialistas do CSIS apontam que a doutrina do bastião da Rússia expandiu-se agressivamente. A doutrina do bastião é a estratégia naval russa, que busca proteger seus submarinos de mísseis balísticos nucleares no Mar de Barents e no Oceano Ártico, transformando-os em fortalezas inexpugnáveis. Ao posicionar o cruzador de batalha Admiral Nakhimov e os submarinos Yasen-M tão a oeste, perto da Groenlândia, Moscou está enviando uma mensagem clara. Sua linha defensiva já não está em suas fronteiras, mas na porta de entrada do Atlântico Norte. Se a Rússia conseguir controlar o acesso através da lacuna entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, conhecida como a Lacuna Gil-Uyuk, poderia cortar as linhas de suprimento marítimo entre Estados Unidos e Europa em caso de uma guerra maior. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ou IISS, com sede em Londres, oferece uma perspectiva igualmente sombria sobre o papel da China. Em seu último relatório sobre a Rota da Seda Polar, os analistas do IISS advertem que a presença do quebra-gelo Xuelong 2 não é por acaso. A China, ao carecer de uma costa ártica própria, está utilizando uma estratégia de inserção dupla. Utilizam a pesquisa científica como pretexto para normalizar sua presença militar na região. O que preocupa os estrategistas da OTAN, segundo o IISS, é a integração de dados. Os dados batimétricos e térmicos que o navio chinês está coletando agora mesmo sobre a salinidade e a temperatura da água são essenciais para a guerra anti-submarino. O som viaja de maneira diferente em águas frias, e quem possuir os mapas acústicos mais precisos terá a vantagem decisiva em um duelo de submarinos. A China está, de fato, cartografando o campo de batalha futuro para a Marinha Russa. Voltando ao relatório do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, o ponto mais crítico é a vulnerabilidade política da Groenlândia. O relatório destaca um atrito crescente dentro da Aliança Ocidental. Os Estados Unidos, sob a administração atual, veem a Groenlândia puramente como um ativo imobiliário, militar essencial. Um porta-aviões insubmersível, necessário para alojar mísseis hipersônicos e radares avançados. No entanto, a Dinamarca e o governo local da Groenlândia encontram-se em uma posição delicada. Como apontam os especialistas em segurança nórdica, militarizar a Groenlândia rápido demais poderia provocar precisamente o que Copenhague tenta evitar: transformar a ilha em um alvo nuclear prioritário para a Rússia. Esta divergência de interesses entre Washington e Copenhague é a fenda que Vladimir Putin e Xi Jinping estão tentando explorar. Ao operar bem no limite das águas internacionais, estão desafiando a OTAN a disparar o primeiro tiro, sabendo que a aliança não tem um consenso claro sobre como responder às táticas de zona cinzenta no Ártico. Outro fator crucial, que frequentemente é negligenciado, é a guerra dos recursos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o Ártico contém 13% do petróleo não descoberto e 30% do gás natural do mundo. Mas mais importante ainda são as terras raras. O depósito de Kvanefjeld, no sul da Groenlândia, contém uma das maiores concentrações de neodímio e disprósio do planeta, minerais críticos para a fabricação de ímãs permanentes, utilizados nos motores dos caças F-35 e nos veículos elétricos. Atualmente, a China controla mais de 80% da cadeia de suprimentos global de terras raras. Se o Ocidente perder o acesso aos recursos da Groenlândia, ou se a China conseguir assegurar direitos de mineração através de pressões econômicas e presença naval, a segurança industrial da OTAN seria gravemente comprometida. O desdobramento da frota americana não é apenas para proteger o gelo, é para proteger os materiais que constroem o futuro da tecnologia militar. Finalmente, devemos analisar a lacuna do quebra-gelo de uma perspectiva operacional.
Os especialistas navais concordam que a dependência dos Estados Unidos do poder aéreo é uma solução temporária e defeituosa. Um caça F-35 pode patrulhar a zona durante algumas poucas horas, mas um quebra-gelo nuclear russo pode permanecer lá durante meses. A presença física é a única forma real de soberania no mar. Como conclusão desta análise, a situação atual nos mostra que o Ártico deixou de ser uma barreira natural para se tornar um flanco exposto. A OTAN despertou tarde para esta realidade. Enquanto os Estados Unidos lutam para construir seu primeiro quebra-gelo pesado em décadas, a Rússia já está projetando sua próxima geração de navios de combate para o gelo. A vantagem temporal está firmemente nas mãos de Moscou e Pequim, e reverter esta tendência exigirá não apenas investimento militar, mas uma vontade política de ferro que, até agora, o Ocidente tem hesitado em mostrar. Na parte seguinte e última, concluiremos nosso relatório especial e refletiremos sobre o que isso significa para a paz mundial nos próximos meses. Em conclusão, os eventos dramáticos que se desenrolaram durante as últimas 48 horas em frente à costa da Groenlândia não são um incidente isolado, mas o começo de uma nova era de confronto no teto do mundo. O relatório do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca atuou como um farol de advertência, iluminando uma realidade que muitos no Ocidente preferiam ignorar. O Ártico está se militarizando a uma velocidade que supera a capacidade de resposta diplomática da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A chamada lacuna do quebra-gelo já não é um conceito teórico em um documento do Pentágono. É uma realidade física e tangível que se manifesta na presença impune do cruzador de batalha Admiral Nakhimov e do navio Xuelong 2, em águas que deveriam estar sob a vigilância estrita da Aliança Atlântica. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados europeus debatem sobre orçamentos e prazos de construção para o ano de 2030, Rússia e China estão estabelecendo fatos consumados sobre o gelo hoje, em janeiro de 2026. A pergunta que fica no ar já não é se haverá uma competição pelos recursos do Ártico, mas quão longe Washington e Moscou estão dispostos a ir para assegurar o controle das rotas comerciais e os depósitos minerais do futuro. Se a dissuasão falhar e um único torpedo cruzar a água gelada, as consequências serão sentidas de Copenhague até Nova York. Nós, do Comando Naval, manteremos nossos olhos fixos nos radares e nos movimentos da Frota do Norte para trazer a vocês a verdade operacional, antes de qualquer outra pessoa. Se valorizam esta análise profunda e técnica, longe do sensacionalismo, convidamos vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificações e compartilharem este vídeo para que mais pessoas compreendam a gravidade da situação no Polo Norte. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo relatório de situação.